Com a paz do Senhor Jesus. E as pessoas, elas são tão enganadas dentro do sistema religioso. Como que as pessoas passam a depender do sistema religioso para ter uma vida em comunhão com Deus? Como? Se fôssemos aqui dizer, Paulo, é porque não estudou como você, é porque não teve uma instrução, não teve um aprofundamento em estudos, você não fez uma faculdade, então é por isso que as pessoas são enganadas. Será? Será que as pessoas que tiveram faculdades, nós estamos falando de pessoas que fizeram doutorados, até mesmo em teologia. Eh eh, Quantas pessoas, quantos deixa eu falar uma coisa aqui, eu não vou falar de milhões não, vou falar de talvez quase 1 bilhão de pessoas na Terra, pessoas estudadas, pessoas inteligentes, pessoas que tiveram, que cursaram universidade, pessoas que além de ter uma formação, elas têm carreira na formação que ela tem. Você pega uma pessoa, por exemplo, você pega, por exemplo, um general, além de sua formação, ele tem anos de história da sua carreira. Você vai encontrar pessoas assim, que também se deixaram levar e se deixam levar pelo encanto religioso. Esse também passa a depender. Eu estou falando de uma classe que, falando de formação, estariam preparadas para nunca serem enganadas e não ser dependente de um sistema religioso para viver com Deus, para andar com Deus. Você está me entendendo? É, mas como que as pessoas se deixam levar? E como que elas descobrem isso, às vezes tarde, às vezes não descobre, às vezes morrem. Eu vou tentar consertar aqui, tá legal aqui a imagem, tá vendo uma coisa assim, tá na minha orelha aqui, que tá pra danar, viu. Consigo melhorar aqui um pouquinho, porque tá feio o negócio, ou não tá? Não, eu acho que o problema não é o problema na câmera, talvez, o problema seja eu, entendeu? Tentar melhorar aqui um pouquinho pra ver se tá aqui, tá na minha orelha. Algum pentecostal aí vai assistir esse vídeo, vai ligar e dizer: "Paulo, eu tive uma visão que eu vi uma áurea na tua, sabe, sobre você, uma luz brilhando, alguma coisa assim, algo estranho", fanatismo, é, consegue ver dente na boca de galinha. Então vamos lá. Imaginamos nós aqui que esses milhões de pessoas, esses bilhões de pessoas que seguem o sistema religioso, imaginamos aqui que parte dessas pessoas tem pessoas cultas nesse meio, tem pessoas inteligentes nesse meio, tem pessoas formadas, estudadas, doutoradas em formações maravilhosas, tem muitos médicos, temos juízes, olha, é uma coisa impressionante. Mas como que essas pessoas não descobrem que eles não precisam de uma religião, de estar dentro de uma religião para sentir-se que está no corpo de Cristo, que tem comunhão com Deus? Melhor, ele não consegue, ele não entende que ele consegue viver sem isso, ele não entende. Ele não entende o que é o culto perfeito, que é aquele culto da cruz que ele deve carregar no seu coração todos os dias da sua vida e ofertar esse culto a Deus. Não, ele não entende isso. Ele vai querer praticar o culto que as igrejas dele oferecem a eles
como um pacote religioso. Ele não vai entender que a vida espiritual é uma relação pessoal com Deus. Ele não vai entender. Ele só entende que a vida espiritual dele está atrelada às práticas das igrejas, dos líderes, de onde ele aprendeu, da vida cristã dele. É incrível isso. Mas como isso se dá? Mas é porque é bem sutil a coisa. É muito sutil, é muito parecido. Olha, vamos pegar aqui um pequeno texto da Bíblia aqui. Esse é um texto base de fazer seguidores a uma denominação religiosa. Olha, a igreja que não usar esse texto para fazer o proselitismo religioso, que é condenável por Jesus, e Jesus condena isso em Mateus 23:15, lá quando ele diz assim: vós percorrei a terra e o mar procurando fazer um convertido à vossa religião. Não sabeis, depois que os converte, tornei eles 2 vezes merecedores filhos do inferno do que vós? Eu quero que Jesus estava querendo dizer que essas pessoas se convertem a essas práticas, a essas denominações e aquelas doutrinas reveladas dessas denominações. Está entendendo como é que funciona? Então Jesus condena essa prática. É impossível um religioso sair para evangelizar, para levar o cliente convertido para a igreja dos outros. Ele vai levar para dele, com a doutrina dele, com a carga doutrinária que ele tem. Por quê? Porque ele aprendeu de uma maneira muito sutil. É muito sutil, é quase imperceptível. A pessoa, melhor dizer, olha, talvez o segredo esteja, sabe aonde? É que, por exemplo, você pega uma pessoa hoje que ele é um escritor. É um escritor inteligente, com a mente aberta, a mente totalmente ampla, de uma percepção muito sensível e rápida em todos os acontecimentos ao seu redor e naquilo que seu ouvido e a sua visão alcança. Correto? Eu vou dizer por que pessoas inteligentes, pessoas que têm formação, por que essas pessoas caem nessa cilada? Porque essas pessoas já são saqueadas, elas já são tomadas, arrebatadas lá no nascimento. Quando elas nascem, independentemente do pai ou a mãe doutrinar ela na religião que a mãe e o pai é escravo e é seguidor e é dependente, essa criança, mesmo se o pai e a mãe não tivessem religião nenhuma, igreja nenhuma, essa criança ia ser bombardeada na escola, no parquinho, na creche, com às vezes uma cuidadora dentro de casa. Essa criança ia crescer no meio de crianças e amigos que ela de pequenininha, ela ia aprender que igreja é lugar de culto a Deus, que é ali, que Deus está ali naquela igreja, Jesus está ali, salvação é ali, corpo de Cristo é ali. Ela jamais ela vai ser doutrinada de criança, jamais ela vai ouvir de criança que Jesus não tem igreja, Jesus não tem religião, a igreja de Cristo é aquele que crê nele, esse faz parte da igreja de Jesus. Ele não vai ouvir isso, ele vai ouvir que a igreja evangélica, a igreja católica, a igreja espírita, a Umbanda, Jesus é o dono dessas igrejas, é o pai dessas igrejas, é o líder dessas igrejas, que lá que é o lugar de buscar Deus, que Deus está ali naquela igreja. Só pode estar 1 hora por dia, né? Durante o dia a maioria são vazias, né? Então você só acha Deus 7 horas da noite. Geralmente, hein? Quando não tem culto naquele dia, Deus não está ali. Essa coisa, ele não vai ouvir que Deus habita na vida daquele que crê, naquele que permite que Jesus entre na sua vida e ali faça morada na sua vida. Ele não vai entender isso, ele só vai entender aquilo que é na normalidade. Essa é a normalidade. E a normalidade, ela tá tão caminhando para a vulgaridade que hoje a normalidade é você contaminar a democracia do teu país e votar naquele que o teu pastor manda você votar nele, porque ele fala de Jesus e cita texto bíblico. É para esse caminho que estamos caminhando, de mal a pior. Eu vou mostrar para vocês aqui a sutileza, texto bíblico. Esse texto bíblico, é bom entendermos uma coisa, nas variáveis, textos bíblicos, cópias e de cópias e de cópia, esse é um texto que foi Jesus que revelou para João, que estava preso na ilha de Pátimo.
Se você for pegar esse texto e fazer um julgamento desse texto, esse texto tem sentido, ele está alinhado com a mensagem de Jesus quando homem, antes da crucificação e depois, antes de subir ao céu? Tá. Então, dentro das variáveis, está perfeito. Mas mesmo assim, a palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus que está vivo, não está morto, viu? É o verbo que está vivo. Carne e osso, que morreu e ressuscitou, está vivo, e as marcas estão nas suas mãos, está fisicamente no céu, porque ele foi para lá fisicamente. É esse Jesus que eu estou falando. Esse é a palavra viva de Deus que está vivo e tem acesso a todo o coração daquele que nele crê. Pronto? Pronto. Mas na Bíblia está contido esse texto que, conforme João, foi Jesus que revelou esse texto para ele. Então, por isso, tem sentido, fere os princípios de Jesus quando aqui, neste mundo, antes da morte e ressurreição, de jeito nenhum. Então, vamos confiar, podemos confiar que esse texto tenha vindo de Jesus? Sim, porque ele tem princípio, ele tem sentido ao que Jesus propôs durante os seus 3 anos de ministério. Mas vamos prestar atenção aqui nesse texto. A igreja que não usa esse texto para manipular pessoas, ela não consegue fazer seguidores independentes a elas. Mas vamos ver como o modelo que as igrejas fazem e o modelo que deveria ser, e o que é, pelo menos no meu coração. Eu espero que seja no seu, correto? Vamos lá. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quando as denominações, faz esse cerimonial, esses cultos manipulados, esses cultos fabricados pelos homens, pelas revelagens e as profetadas dos homens, é feito assim. Quando ele vai dirigir aos dependentes da mediação dele, primeiro ele vai dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele não vai dizer que Jesus é a palavra de Deus. Ele vai negar isso. Ele vai de tudo demonstrar que ele precisa da Bíblia amanhã para ele manipular amanhã. Ele precisa da Bíblia depois de amanhã para manipular. Mas se ele falar a verdade sobre Jesus, talvez amanhã ele não tenha a pessoa para ouvir ele, porque essa pessoa crê em Jesus, vive com Jesus, e a palavra de Deus viva está no coração dele, como Deus profetizou isso na antiga aliança, né? Luz para os meus pés, a tua palavra. Isso lá, um salmista escreveu sobre isso. E também, quando Deus usa o profeta para dizer: não mais escrevereis em pedras, mas eu porei as minhas palavras no vosso coração. Isso que a palavra de Deus só pode estar no coração de outra pessoa quando Jesus, a palavra de Deus viva, está no coração da pessoa. Fora disso, ele pode decorar a Bíblia como for. Ele nunca vai estar com a palavra de Deus no coração. Ele pode decorar a Bíblia, pode decorar a Bíblia de ponta a ponta. Ele não é diferente do ateu que, se estudar, qualquer ateu que estudar a Bíblia repetidamente, eu li a Bíblia várias vezes, então, qualquer ateu que lê a Bíblia várias vezes, qualquer ateu que dedicar a Bíblia, conhecer vírgula por vírgula, ele ainda assim, ele não vai ter a palavra de Deus no coração dele. A palavra de Deus é uma experiência que Deus diz: não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. A palavra de Deus, ela só está viva no meu coração, porque Deus plantou essa palavra viva no meu coração, e é uma fé gratuita dada por Deus. Por isso, eu creio que a palavra está viva em mim. Eu não dependo tanto, eu leio a Bíblia todos os dias, mas eu não dependo da Bíblia para viver. Eu dependo da palavra de Deus para viver, que é Jesus na minha vida. Isso é o que deveria ser, para mim é o que é. Muito bem. Eis que estou à porta e bato. Até aí, numa pregação, o mediador, ele não vai negar isso, porque está escrito. Ele não tem como trocar ali isso. Está escrito. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele vai levar o conhecimento daquelas pessoas seguindo ele. Se alguém ouvir, é uma sugestão, é bem sugestivo. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouve a minha voz, eu ouvi, então, é bem sugestivo e
fácil de compreensão. Até aí não há problema nenhum. E abrir a porta. Abrir a porta. É compreensivo. É compreensivo. Está falando de coração, vida. Abrir a intimidade tua, da tua vida. É compreensível. Até aí o religioso ele vai. Ele vai junto com você com a normalidade do texto escrito. Mas ele precisa de um ingrediente para contaminar essa palavra. Ele precisa da revelagem. É o Deus me revelou. É a palavra revelada. A palavra já é revelada para João. Aí agora a palavra revelada de revelada para revelou para Antônio, Augusto, Moisés, Paulo, Fred, e daí por diante. É revelagem de revelagem. Não, não, não. É revelação de revelagem, não. Jesus revelou e falou. Não, não foi nem revelação, foi Jesus que falou direto com João. Acabou. Mas os líderes religiosos, agora, na segunda parte do texto, ele vai precisar de implantar uma revelagem para contaminar o texto. Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse ponto aqui. O entrarei na sua casa é onde ele vai contaminar na pregação. Porque o entrarei na sua casa, no texto, é Jesus, uma pessoa, entrar na sua vida. Você abrir a tua intimidade, abrir o teu coração, para que Jesus ele habite na tua vida. Mas eles não vão fazer isso com você. Nesse pedacinho aqui, eles começam aqui a contaminação, o fermento deles. Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele, na pregação, os falsos meditadores, vai implantar nessa pregação que Jesus está entrando, mas a caravana está lá fora. Deu para entender? Aqui no texto, Jesus está falando dele, da pessoa dele, do querer dele, da vontade dele, da convivência dele. Jesus quer viver na intimidade sua, da pessoa. Mas nessa pregação, os líderes religiosos, os falsos mediadores, vão sim contaminar você para mostrar que lá fora tem uma comitiva. Imagine, você tem alguém que está batendo aqui na tua porta. Tudo bem? Você é Paulo? Tô. Eu gostaria muito de falar com você, de sentar com você, tomar um café com você, conversar contigo, bater um papo contigo. Pois não. Pode entrar, meu amigo. Aí ele diz assim, mas espera aí. Nem eu sozinho, não. Olha quem tá atrás de mim. Atrás de mim tem que entrar Malafaia, Gedeutira Maranata, R.R. Soares, o da Renascer, o Esteve, a mulher. É uma comitiva de falsos profetas que entram na intimidade das pessoas pelo nome de Jesus. É assim que funciona. Paulo, como assim? Nenhum homem aprisionado a um sistema religioso deixou Jesus entrar sozinho na vida dele. Não é verdade isso. Não queira tapar o sol com a peneira. Nesse sistema religioso, quando eles pegam um texto desse, sutilmente, Jesus ou é substituído ou é acompanhado com uma comitiva de gente e de um kit doutrinário que não tem nada a ver com Jesus e nem contigo. É deles. É da revelação deles, é das falsas profecias deles. Pergunte para qualquer líder, membro religioso, pergunte para ele. Quando você aceitou Jesus, Jesus entrou na sua vida sozinho, ele não tem, ele pode mentir para dizer que é verdade, mas não é verdade. Ah, peraí, mas você está dizendo que Jesus entrou sozinho, né? E por que essas doutrinas que você pratica? E por que você obedece a esses líderes religiosos? E por que você se submete aos caprichos desses líderes religiosos? E por que, em vez de você fazer aquilo que Jesus mandou, você faz o contrário para agradar a religião que você vive?
Porque essas frases de efeito você crê como regra de fé na tua vida. Quem te deu, não. Mas foi Jesus que revelou, meu pastor, não. O eis que tu a porta e bate não tem nada a ver com a revelagem desses homens. O eis que tu a porta e bate é Jesus entrar na tua vida e viver com ele. E comungar com ele. E viver o tempo da tua vida, não importa o tempo que resta de nossas vidas, em comunhão com o Pai através do Filho. Em ser dirigido pelo Filho, não ser dirigido pelo líder religioso. O que é que você está fazendo aí, rapaz? É a revelação do Senhor. Que Senhor? Que Senhor? Senhor Malafaia. Ah! Então foi ele que mandou? Não, foi Deus que revelou para ele. Deus revelou para ele. Rapaz, tu tá fazendo isso aí o quê? Que frase é essa que você tá fazendo isso aí? Aí foi Deus que revelou. Revelou para quem, rapaz? Lembra lá que João escreveu sobre isso? Filhinhos, por causa daqueles que vos querem enganar, a unção que dele recebeste permanece em vós, que é verdadeira e não é falsa, para que ninguém precise vos ensinar. E aí você tá dizendo que essa frase de efeito aí da sua igreja como regra de fé, como vida espiritual, foi Deus que revelou para quem, rapaz? Revelou lá para o presbitério, revelou lá para a comissão de pastores, revelou lá para o grupo de pastores, para os anciãos da igreja. Revelou para eles. Bonzinhos, hein? Manda eles viverem com a mulher dele e com os filhos deles. Não contaminar você. Quando ele que se propôs a te evangelizar, que ele deveria evangelizar e não pregar para você, que é entregar boas novas e acabou, sai dali. Mas quando ele fez você cativo a ele deveria dizer, olha, é Jesus que vai entrar sozinho na tua vida. Limpa toda a tua casa, que é o teu coração, porque ele vai habitar no teu coração. É você e ele. Mas não. É Jesus que entra na vida dessas pessoas e uma cambada de gente que não vale nada, que não deveria nem tocar no nome de Deus. Está dentro desses corações, dentro dessas vidas. E as pessoas não acreditam nisso. Praticam, são dependentes dessas falsas doutrinas, falsas revelagens, porque, como diz João, a unção que dele recebeste de Jesus permanece em tua vida para que ninguém precise. Não. De onde é que você é? Eu sou da igreja Deus é Amor. Quais as doutrinas da Deus é Amor que você pratica, camarada? De onde veio isso, rapaz? Foi Deus que revelou lá, o missionário. Deus revelou. E você? Eu sou da Maranata, 6 horas da manhã tem um encontro com Deus na igreja lá, né? Rapaz, de onde tu aprendeu isso? É revelação, é mais um meio de graça que Deus revelou para o meu líder, o meu presbitério lá. Rapaz, de onde tu tirou isso, rapaz? Que o único meio de graça é a fé, mas você tá aí atrás, seguindo essas doutrinas desses homens, dependente. Olha, a dependência dessas pessoas nessas doutrinas é tão violenta, são tão violentas, que ele tem medo de sair, abandonar toda essa sujeira, tem medo de ir pro inferno. Acha que vai pro inferno por abandonar toda essa sujeira. Ele não entende a suficiência, ele não entende que Deus é espírito, adoração em espírito, que é adoração no coração. Ele não entende que a oração pode se orar muito bem em casa, que igreja nunca foi, nunca é lugar para se encontrar Deus. O único lugar que o homem pode encontrar Deus nesta vida é no seu coração. Perguntaram para Jesus, né? Mestre, deveríamos adorar o Pai lá em Jerusalém ou aqui em Samaria? Jesus disse, nem lá nem aqui. A hora vem, a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, na alma, no coração, dentro da tua própria vida. Paulo disse, não sabeis vós que sois templo do Espírito? O Altíssimo habita em vossas vidas? Mas ele não quer isso. Ele prefere a doutrina do seu líder, que tem que marcar um horário lá na igreja, 7 horas, 8 horas da noite, para encontrar Deus lá. E para receber Deus e a comitiva da instituição que ele frequenta. Para impregnar a cabeça dele de doutrinas que os discípulos de Jesus não ensinou, os discípulos de Jesus não viveram. Procura. Compara as doutrinas das suas igrejas. Compara as frases de efeito de sua igreja. Como doutrina, viu? Compara os cultos da sua igreja. E vê se o discípulo de Jesus praticou isso.
Compara. Vê o que Jesus disse quando tive fome e me deste leite, tive sede e me deste que beber. Vê o que Jesus disse, a quem deve se dar. É o próximo necessitado. A quem você vai dar? A igreja, é isso que se aprende. Você vai enriquecer a instituição religiosa, financiar o projeto religioso do seu líder, que está muito bem, obrigado. Todos eles, viu? E a tendência de todos é ficar de muito bem a melhor. Enquanto houver besta financiando os projetos religiosos das pessoas, nem eles vivem com Deus e nem a pessoa. Eles nem entram e nem deixam as pessoas entrarem. Essas pessoas vão estar sempre inseguras, sempre duvidando de Deus, sempre duvidando de Cristo, sempre colocando Jesus e mais. Aqui, ó. Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Não é Jesus sozinho. É Jesus e mais as doutrinas da igreja que você depende dela para ter uma chamada vida espiritual perturbadora. Conturbada e perturbada. Porque você não vai ali crer nunca que Jesus é suficiente na sua vida. É Jesus e mais essas práticas. Que Jesus propôs aqui nesse texto, aqui, fala sobre isso, é você viver na intimidade com Cristo. Você abrir teu coração, abra na tua vida, entra na tua vida, você possa conversar com Cristo. Você possa experimentar de alguém que morreu, ressuscitou e está vivo. É o Deus do universo que grande Deus todo. Ele, para ele foram feitas todas as coisas. Ele está. Quem pode negar a sua existência é quem não o conhece. Mas se você crê e você conhece, deixa Jesus. É Jesus e mais nada. É Jesus e mais ninguém. Olha, a coisa é tão venenosa que olha, a coisa é tão venenosa que vai de João de Deus a Jim Jones. O sistema religioso, ele é tão venenoso que o entrarei na tua casa e cearei contigo vai desde João de Deus até Jim Jones. Agora, entre João de Deus e Jim Jones, tem uma boa turma que não deveria estar no teu coração. Você não deveria se dobrar a ele, você não deveria obedecer a eles, você não deveria se prostrar diante dos púlpitos de madeira que eles criam como objeto que deve ser, não adorado, né? Não pode ser adorado, mas tem que se ajoelhar diante deles, entendeu? Essas frases de efeito, Jesus não quer nada disso. Jesus quer se revelar para você no teu coração, para que você possa acordar um dia e verdadeiramente está vivo e habita na minha vida. É essa a proposta de Jesus. É essa a proposta de Jesus. A proposta que ele está cumprindo, principalmente agora depois da pandemia, né? Aquela profecia maravilhosa, lembra? Tenho muitas ovelhas. Não são desse aprisco. Convém que eu as guie, para que elas pertençam a um só rebanho, ao pastor. Você é uma ovelha. Crer que é de Jesus. Você precisa abandonar o seu líder da Maranata, seus líderes da Deus e Amor, os seus líderes da Universal, os seus líderes do Espiritismo, os seus líderes do Catolicismo, os seus líderes da Mundial, da Universal, da Batista, da Presbiteriana. Você precisa unicamente ter o único pastor na tua vida, que é Jesus, direcionando a tua vida, falando contigo, e ouvindo a voz do bom pastor, que é isso que Jesus faz. E aí você é livre para não seguir mais a ninguém. E aí você pode dizer verdadeiramente, eu abri o meu coração a Jesus. Hoje eu comungo através do Filho. Hoje Jesus é o meu único mediador. Deixa Jesus entrar com essa cambada de gente que entra na cauda. Olha, eu cheguei a dizer que nem na cauda é. Entra primeiro. Olha, eu cheguei a dizer que, na verdade, esse texto aqui, olha, nesse texto aqui, no sistema religioso, quem entra primeiro no coração das pessoas não é nem Jesus. É a igreja, é as doutrinas da igreja, é as revelações daquelas igrejas, é os líderes, são as modinhas dos líderes, as conversas dos líderes, as orientações dos líderes. Você vive dependente do que sai da boca dos líderes. Esses têm que nascer de novo, né? A paz do Senhor Jesus. Eu espero que você compreenda, né? Eu por não ter, talvez, não ter estudado, tal, talvez eu não consiga alcançar pessoas.
talvez a minha linguagem gostaria de ter muito estudado muito em ter uma linguagem muito elaborada, eruditada, talvez, mas acho que o que eu falo aqui dependo muito, eu dependo muito mais de Jesus no coração, eu considero alguém, a minha falta de palavras. Espero que Paulo, acho que ele você possa ter a mesma experiência dele, revele isso. Graças a Deus, é até bom eu não ter compreendido o que Paulo diz. Para que eu não entre rabichado com Jesus, hein? Quero isso não, tá bom? Se eu quisesse, já teria uma igreja aberta aí, né? Principalmente aqui, ó, que tem aqui no quintal, aqui, em 2 salões aqui, caberia a igreja, e no mínimo aqui umas 200 pessoas caberia aqui. Fizesse rebanho, teria aqui de graça, não pagar aluguel, não pagar nada. Tá bom? Mas eu não quero isso. Quero porque eu sei que você pertence a Jesus, que é a ovelha dele. Se eu tivesse uma igreja, eu sei que Jesus um dia ia tirar de mim para que essas pessoas unicamente a ele. É assim que funciona. Tem que morrer enganado. Se você não morrer enganado, um dia você descobre que você não precisava ser membro de uma igreja evangélica, católica, nenhuma igreja mormon, adventista, para viver com Deus. E você ia entender que Jesus é suficiente, mediador. Amém? A paz do Senhor Jesus.